Salve, salve, galeritia! Bom dia! Hoje eu tô com muito frio, tô até de quase cachecol aqui. Olha só, na última aula nós conversamos um pouquinho a respeito dos meios de transportes e nós vimos que existia um ente que conectava o funcionamento de todos esses meios de transportes. Esse camaradinha que a gente estava conversando era sobre o motor. Então, todos os meios de transporte, no geral, utilizam motores para poder gerar a sua propulsão, para poder gerar a locomoção. E de onde que vêm esses motores? Olha só, um pouquinho da ideia das histórias das máquinas térmicas. Lá no século I, em Alexandria, existia um camarada chamado Dieron. Ele inventou a primeira máquina térmica. Essa máquina térmica ficou conhecida como máquina de Dieron ou Eolípila. Esse dispositivo ele era utilizado para poder gerar a movimentação de uma esfera simplesmente utilizando a transmissão de energia térmica para ele. E a energia térmica a gente chama de calor. Ó, não se esqueça, são duas coisas diferentes. Uma coisa é temperatura, que está associado com o grau de agitação das moléculas de um sistema, e outra coisa é o calor. O calor é aquela energia que flui de forma natural de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. O calor é o fluxo da energia. Como que funcionava a máquina de Heron? Ele utilizava um recipiente para poder realizar a queima dos carvões, e quando ele queimava o carvão, ele colocava exposto a esse carvão a sua máquina, que era a sua esfera. Essa esfera continha uma quantidade de água dentro, e o aumento da temperatura dessa água fazia com que a água se transformasse em vapor, de modo que o vapor giraria. Inicialmente, essa máquina não teve nenhum tipo de aplicação prática, mas ela deu uma grande ideia para os próximos cientistas. Já em 1698, o capitão Thomas Savery, que era um engenheiro militar, ele criou a primeira máquina térmica com uma utilidade especificamente prática. Naquela época, era muito utilizado como combustível o carvão mineral. E essas minas de carvão, geralmente elas acabavam sendo inundadas. Então a máquina de Savery servia para poder utilizar a mesma ideia que era utilizada por Heron, mas a aplicação prática seria para poder tirar a água que inundavam as minas. Então funcionava como uma espécie de bomba. Galerinha, mas foi só em 1763 que um camaradinha chamado James Watt criou uma máquina térmica que possuía uma eficiência muito melhor do que as outras que já tinham aparecidas. E por isso que a máquina de James Watt foi a máquina que ficou mais conhecida dentre a história das máquinas térmicas. Essa máquina de James Watt era capaz de realizar muito trabalho consumindo menos energia, ou seja, era uma máquina mais eficiente. E ela foi utilizada na Revolução Industrial para poder acelerar a produção de uma série de materiais. Ela executava o trabalho equivalente a vários homens de uma vez. Daí a ideia de revolução da indústria, que agora você não precisa mais de muitas pessoas para poder trabalhar, você cria máquinas para você poder desenvolver o trabalho manual de algumas pessoas. Atualmente a gente está cercado por carros, por navios, por aviões, aparelho ar-condicionado, usinas termoelétricas. A gente tem uma série de dispositivos e aparelhos que funcionam à base de máquinas térmicas. As máquinas térmicas elas podem ser classificadas de duas formas. Uma delas são as máquinas que utilizam motores de combustão externa, fora. Então todas as máquinas de combustão externa, a fonte que gera calor para poder alimentar o sistema, ele está fora do motor. Um dos exemplos principais que nós temos são as locomotivas, que a gente tem a caldeira que estará conectada ao motor para poder gerar o fluxo dos fluidos, mas a fornalha está fora do motor. Isso é um motor a combustão externa. Mas temos também os motores a combustão interna. O motor a combustão interna, a queima, a transformação de energia acontece dentro do próprio motor. Os motores atuais de carros utilizam esse sistema de combustão interna. E temos alguns motores que são interessantes a gente perceber. Esses motores são classificados em tempos diferentes. Então nós temos motores de 2 tempos, nós temos motores de 4 tempos. E um ciclo completo de um motor é chamado de ciclo termodinâmico ou
a gente pode dizer que quando acontece uma transformação gasosa inteira para poder gerar o movimento de um motor, essa transformação é chamada de transformação cíclica. Então vamos conhecer aqui alguns tipos de motores e como que esses motores funcionam e quais são os seus componentes, beleza? Então se liga aí na telinha. Bem, pessoal, aqui nós temos um motor e eu vou te mostrar aqui agora quais são os componentes desse motor. Então vamos lá. Aqui inicialmente eu tenho esse camarada que se chama pistão. O que o pistão faz? O pistão ele é o camarada responsável por poder fazer a compressão do gás que vai realizar a explosão do meu motor, ou seja, a combustão interna. Aqui eu tenho esse camaradinho aqui que se chama biela, e aqui esse camarada que gira aqui que eu vou chamar de virabrequim, tá? Desse lado aqui eu tenho um cano que é um cano de exaustão. Por aqui é por onde é que sai o gás que acabou de realizar a explosão, o gás sem oxigênio. E por aqui essa válvula vai admitir o combustível dentro do meu motor. E ele vai entrar aqui dentro desse cilindro, vai dar a volta e vai alimentar aqui do outro lado o meu recipiente, que é o meu cilindro, cheio de gás misturado com ar para poder gerar uma nova combustão. Então inicialmente olha o que vai acontecer. Eu tenho aqui, ó, vamos lá, inicialmente, o pistão está subindo, está comprimindo gás com combustível, terminou de subir. No momento que ele terminou de subir, aqui em cima ficou com gás a alta pressão. Então, qualquer pequena fagulha que acontecer aqui vai gerar uma explosão muito forte. Então, aqui, olha só, vai gerar uma centelha, a vela. Puff! No momento que gerou essa grande explosão, ele vai empurrar aqui novamente o nosso pistão para baixo. Enquanto isso, do lado de cá, ó, eu consegui admitir a mistura de combustível com gás. Esse é um ciclo. No momento que ele está descendo, ele já consegue por aqui, ó, expulsar o gás aqui usado para fora. E ele vai admitindo aqui ao mesmo tempo o combustível limpo. Conforme vai subindo aqui o meu pistão, olha só o que acontece. A válvula abre e entra novamente aqui, ó, o meu combustível. Então perceba o que está acontecendo. Para ele poder conseguir realizar um ciclo completo, o que é um ciclo completo? É ele conseguir admitir combustível, causar a explosão e jogar fora o gás que não me serve mais. Então ele realiza dois ciclos. Um ciclo ele sobe para poder gerar explosão e outro ciclo ele desce para poder expurgar e admitir mais combustível. Então, por isso que esse motorzinho é chamado de dois tempos, porque ele realiza todo esse trabalho em um ciclo completo, que é o tempo de subir mais o tempo de descer. Então, por isso que é chamado de motor de dois tempos, ou o ciclo dele acontece em duas etapas, beleza? Temos outro tipo de motor. Esse aqui agora, pessoal, é o motorzinho de quatro tempos. Como é que funciona o motor de quatro tempos? Então, olha só. Eu tenho aqui o meu pistão subindo, comprimindo o gás, e aí tem aqui a explosão. É o primeiro tempo que está acontecendo. Aqui ele continua descendo. Quando ele chega no ponto mais baixo, ele volta e subiu. Então esse motor fez o que? Ele subiu e desceu. Agora ele vai subir novamente, ó, o terceiro tempo. Enquanto ele vai subir, essa válvula abre para ele poder jogar fora o gás. Ele joga fora o gás, que não serve mais para ele, para o motor, para queima. E aí ele vai abrir a outra válvula aqui do outro lado, que é a válvula de admissão. E aqui ele vai receber combustível misturado com oxigênio para poder gerar uma nova combustão. Aqui ele termina de descer, gera o ciclo completo e agora, ó, ele vai ser obrigado a subir novamente para poder comprimir o gás. E agora que vai gerar a explosão. Puff! E aí ele desce novamente inércia e continua o movimento. Enquanto isso ele vai girando aqui, ó, essas engrenagens diferenciais que vai mandar força para o motor. Então, olha só, esse camarada faz 4 ciclos, né? Então, um ciclo aqui, ó. Vamos iniciar do começo aqui. Então, esse camarada aqui, ó, realiza 4 ciclos, né? 4 tempos. Então, em um, ele admite combustível, um tempo, um ciclo. Ele vai comprimir o combustível, 2 ciclos. Vai causar explosão, 3 ciclos. E agora ele vai expurgar o gás que não serve mais para ele, 4 ciclos. Por isso que esse tipo de motor aqui, ó,
é chamado de motor de 4 tempos, porque precisam de 4 etapas completas para a gente poder gerar um ciclo chamado de ciclo termodinâmico. Então, galerinha, gostaram de conhecer os motores? Então é isso daí. Na próxima aula vamos conversar sobre a eficiência desses motores a combustão interna. Um grande abraço e te espero com ansiedade amanhã para nossa aula presencial, hein? Até lá, amigão!